João, capítulo 14, versículo 6. Texto muitíssimo conhecido de todos nós. Amados, a gente já está aí há alguns dias, alguns domingos, né? Trabalhando no que diz respeito ao entendimento de toda a igreja para compreendermos a situação do ser humano sem Deus. E é por isso que a gente vem, a gente não foi, né, direto ao assunto, que é a questão da evangelização, justamente para que toda a igreja compreenda, esse é o nosso propósito, da grande necessidade de nós irmos até os perdidos. Porque não é algo opcional, tá? Foi uma ordem que Jesus deixou para nós. E nós precisamos compreender a situação do outro. Primeiro, compreender a nossa situação, quando estávamos nas trevas. E compreendendo a nossa situação, a gente olha para o próximo, a gente olha para o outro e entende que é a mesma. É um estado de perdição. E hoje, dentro dessa construção que a gente vem fazendo, e esperamos que o Espírito Santo de Deus, claro que o Espírito Santo de Deus tem esse interesse, mas que cada membro aqui dessa igreja permita ao Senhor construir essa consciência, né? Hoje a gente vai tratar daquilo que é impossível ao homem. Então, o título da nossa aula de hoje é Aquilo que é impossível ao homem. E diz assim, João capítulo 14, versículos 6 a 9. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Você pode se sentar. Na aula passada a gente falou um pouco de Gênesis, né? Gênesis tem sido aí a nossa base. E a gente fez uma comparação da folha de figueira com a veste de pele de animal. Inclusive, a aula passada foi homem versus Deus. O homem preparando a sua veste transitória, temporária, que era a folha de figueira, e Deus mostrando a rejeição por aquela veste que ele havia construído, e o próprio Deus cobrindo-o com uma veste diferente daquela que era a folha de figueira. E aí eu escrevi algo para hoje, né, a respeito do que nós falamos no domingo passado. Ao cobrir o homem com a pele de animal e rejeitar a roupa de folha de figueira feita pelo homem ainda no Éden, Deus sinaliza a única forma de salvação pelo qual retomaria a comunhão com o pecador arrependido, Cristo.
E isso precisa ficar muito claro para nós, a fim de que não façamos acepção de pessoas ao tratarmos da necessidade urgente de salvação. Em suma, a salvação é impossível a nós, se não vier de Deus através da fé em Jesus Cristo. Amém? Salvação é impossível para nós. O homem não pode se salvar em hipótese alguma. Se, como a gente sempre repete aqui, se houvesse algum meio pelo qual o homem pudesse se salvar, Jesus Cristo não havia aberto mão da sua glória e se tornado semelhante a um de nós. Isso precisa ficar claro no coração de cada um de nós. Por isso, irmãos, todos, sem nenhuma exceção, precisam receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deu para entender? Está claro para todo mundo isso? Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, irmãos. Por isso que é impossível para nós nos salvarmos. Por isso. E como nós falamos no domingo passado, a folha de figueira representa essa autojustiça, essa tentativa do homem de se justificar diante de Deus. Mas é impossível se não vier de Deus. Quem torna possível a nossa salvação não somos nós. Ou melhor, quem tornou, porque já está disponível, foi Deus. E quando Deus ele faz pega um animal, mata um animal e coloca uma veste feita de pele, Deus coloca no primeiro casal, ali ele está apontando que a cobertura, que a reconciliação não viria do homem para com ele, mas dele para com o homem. Dele para com o homem. Então, a forma do homem ser salvo só pode vir de quem? Dele. O que compete, é claro que a gente tem a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Lembra de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê. A nossa responsabilidade é crer. A dele é prover. Prover a salvação que nos era e continua sendo, para quem ainda não tem, impossível. Se não vier dele. Deixar isso muito claro. É impossível para qualquer ser humano se não vier de Deus. A igreja não pode salvar. O pastor não pode salvar. O bispo, o apóstolo, o semideus não pode salvar. Ninguém pode. Se a salvação não vier do Altíssimo. Se a salvação não vier do soberano, ninguém mais salva. É simples assim. É o que diz a palavra. E aí, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes, muitas das vezes, por aquilo que a gente vê, pela característica das pessoas, a gente acaba meio que caindo numa armadilha em alguns momentos. E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto aqui, desse tópico, eu coloquei aqui, impossível, primeiro ponto. E aí, dentro dessa leitura que a gente fez aqui, antes de ler o texto desse tópico 1, impossível, é importante nós entendermos, né, dentro de tudo que a gente já falou aqui no início, que o único meio que Deus estabeleceu e proporcionou, eu acabei de dizer agora que lá no Éden ele mata um animal, pega a sua pele, faz uma veste e cobre o homem. Amém? E agora, há 2000 anos atrás, ele pega um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, um cordeiro perfeito,
e faz a expiação desse cordeiro para nos lavar dos nossos pecados. E que cordeiro é esse? João Batista disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem é esse cordeiro? Jesus Cristo. Então, lá no Éden, para quem ainda não entendeu, se alguém ainda não entendeu a questão das vestes, eu estou falando já há muito tempo, o que aconteceu lá no Éden era era uma figura daquilo que Deus faria depois, ao enviar o seu único filho para ser sacrificado em nosso favor. Quando Deus rejeita o arranjo humano e demonstra isso trocando a veste deles e colocando pele de animal, lá no Éden, Deus já estava mostrando: sou eu quem vai prover, não é você. O que você faz é imperfeito e eu não aceito de forma alguma. Eu é quem vou prover. E você precisa aceitar. E aí Deus provém. Ele faz o quê? Ele envia o seu único filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito importante a gente entender isso. Que a salvação vem através de Cristo Jesus. E quem proporcionou isso? O Pai. Amém? O Pai. Vamos lá, voltando aqui. Impossível. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Louvado seja Deus. Então, o que nós falamos aqui a respeito do primeiro versículo é que Jesus é o único que pode, que fez um novo e vivo caminho. Jesus que abriu esse novo e vivo caminho da comunhão do homem para com Deus. É só por ele. Não adianta o homem querer fazer, porque não vai conseguir. Porque que a gente está falando aqui, impossível. Porque o pecado tornou isso impossível. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, ele tornou isso possível mediante a fé no seu Filho Jesus. E a própria palavra declara que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele falou com Felipe: poxa, Felipe, você quer ver o Pai? Você não está me vendo aqui, não? Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele está aqui mostrando quem Deus é. Jesus, ele veio para isso. Amém? Voltando aqui, nesse impossível. Irmãos, Paulo, ele ansiava, ele orava a Deus para que os seus compatriotas fossem salvos. Os judeus fossem salvos. Por quê? Olha que coisa interessante. Por isso que eu falei sobre a armadilha, eu vou elucidar o que eu falei agora. Eu vou ler uma outra coisa que eu escrevi aqui, ó. Independente do que o ser humano seja, ele não é capaz de reverter o quadro condenatório que paira sobre si, por melhor que possa ser. Se não for por intermédio de Jesus Cristo, ele será condenado ao morrer sem salvação. Ponto. Não há como discutir isso. E aí, irmãos, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, que eu escrevi também.
Enquanto a gente vai pesquisando, vem algumas coisas e a gente escreve. Uma coisa que, como eu falei sobre a armadilha, irmãos, eu duvido, ou melhor, eu não duvido, na verdade, eu não duvido que existam muitas, e que você também conheça muitas pessoas extremamente sinceras na sua fé. Eu não duvido disso, tá? Não duvido de forma alguma. Gente que é verdadeira. Gente que muitas vezes excede na sua prática religiosa. Gente que muitas vezes vai além daquilo que um chamado cristão precisa ser. Talvez você conheça pessoas assim. Gente que, sabe, demonstra uma fé muito, muito grande. Gente boa, gente agradável, gente séria, gente fiel. Provavelmente você conhece pessoas assim. Pessoas que são conhecidas ali na sua comunidade onde mora, pelo que faz, por obras de caridade, por exemplo, ou pela sua prática religiosa. No entanto, irmãos, por melhor que essas pessoas possam ser e parecer, esse texto de Paulo lança uma luz. Se houver algum tipo de confusão na nossa mente ao nos depararmos com pessoas religiosas. Porque Paulo está dizendo aqui que os judeus eram extremamente zelosos, sabe por quem? Por Deus. Lembra da história do próprio Paulo? Sabe por que ele matava os cristãos? Zelo. Sabe por quem? Por Deus e pela sua religião. Paulo não matava os cristãos, não perseguia os cristãos porque ele era ruim, não. Pelo contrário, Paulo fazia isso porque no entendimento, sem Cristo, sem o Espírito Santo, como está o entendimento do ser humano? Alguém me ajuda, por favor, sem o Espírito Santo. Como é o entendimento do ser humano? É como? Distorcido. Quando o ser humano não tem a presença do Espírito Santo, o entendimento dele, por melhor que ele possa ser, é distorcido. Então, muitas das coisas que ele vem a fazer como boas, podem não ser boas. O exemplo de Paulo. Paulo perseguia os cristãos e aprovou a morte deles por zelo. Zelo por Deus e zelo pela sua religião. Não foi porque ele era ruim, não. Não. Zelo extremo pela religião. Ele excedia aos céus em zelo, em religião. Mas ele cita aqui um problema nisso tudo. Aqui no texto de Romanos que a gente leu. Ele fala assim, versículo 2. Romanos 10, 2. Ele fala assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. E não é qualquer zelo que eles tinham, não. Tá? E hoje tem muita gente que tem zelo de Deus. E não é qualquer zelo. Tem gente que faz um monte de coisa legal. Tem gente que não bebe. Tem gente que não fuma. Tem gente que, não se prostitui. Tudo isso é um dever de todo mundo. Mas tem gente que se guarda, porque tem zelo de Deus. Mas olha o que Paulo fala sobre esse zelo de Deus. Final do versículo 2, olha. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Era o que acontecia com Paulo. Por que ele não se sentiu culpado pela morte de Estevão antes de encontrar com Jesus? Por que ele perseguia a Cristo? Perseguindo aos seus discípulos. Por quê? Porque ele tinha zelo de Deus, porque ele era alguém que temente a Deus, tá, irmãos? Por isso que eu falei que eu não duvido que muitas pessoas sejam tementes a Deus, mas elas têm um temor distorcido.
porque não possuem o Espírito Santo. E como o pecado trouxe dano à mente da pessoa, ela acha que aquilo que ela está fazendo é certa. Por quê? Porque ela se cobriu com a folha de figueira. Lembra que eu falei que a folha de figueira representa também a autojustiça e também religiões? Falei sobre isso. E aí, é a pessoa cheia de zelo, eu sou temente a Deus. Quantas vezes no evangelismo, na rua, a gente já se deparou com pessoas dizendo, não, mas eu temo a Deus, eu faço as minhas orações. Quantas vezes na rua eu já me deparei com pessoas dizendo, olha, eu não vou à igreja, mas eu sou temente a Deus, eu faço as minhas orações, eu faço bem, eu busco a Deus, eu ajudo as pessoas. E elas estão sendo sinceras. E talvez orem muito mais do que nós. Talvez. Tem gente que jejua. Tem gente que separa ali certinho tempo de oração diário. Com esse zelo aqui, ó. Mas o problema disso tudo é o que Paulo fala aqui no final do versículo 2. Mas não com entendimento. Aí Paulo continua dizendo por que eles não têm entendimento. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, porquanto se vestindo com folha de figueira, eles não permitem que Deus troque as vestes deles. Trocando aí, dentro do que a gente tem falado, é isso que tem acontecido. Pelo fato das pessoas serem religiosas e orarem e dizerem que temem a Deus, elas acabam ignorando o principal, que é a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? E onde foi manifestada a justiça de Deus? Em Jesus Cristo. É nele. É nele. E as pessoas não têm esse conhecimento, essa noção. Nós precisamos ter. Nós temos que ter, que saber que não adianta nada disso. Não adianta nada disso se eles não conhecerem a justiça de Deus. Aí no versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha que coisa interessante. E essa prática que essas pessoas têm religiosas, que muitas vezes são muito boas, são exemplares, por exemplo, serão incapazes de levá-las à salvação. Surpreendentemente, serão incapazes. Por quê? Porque se Cristo não está no negócio, ela pode ser a melhor de todas. Irmãos, eu não gosto de entrar, não gostaria de entrar nessa questão, mas é importante falar. Por que a Igreja Católica, não vou dizer que sejam todos, canonizou algumas pessoas? Tem os motivos deles lá, eu não vou entrar nesse mérito agora. Irmãos, muitas dessas pessoas que foram canonizadas eram pessoas assim, zelosas. Por isso que elas se destacaram na sua prática religiosa e por isso que muitas delas foram canonizadas. Se tornaram feitas santas, né, depois da sua morte. Eu não vou citar nomes aqui, mas se você tentar lembrar de alguma mulher, de algum homem, principalmente naquela região do Nordeste, gente que na sua prática religiosa excedia em zelo pelo que acreditava. Eles tinham uma prática religiosa boa. A prática em si era boa. Procuravam fazer o bem a Deus, às pessoas. Tinham um zelo de Deus, tinham um temor de Deus. Mas não tinham a Cristo, ou seja, não tinham nada. Não tinham nada. Nem mesmo a Deus. O mais interessante
É que as pessoas não têm a noção, o conhecimento, e cada um de nós precisa ter, de que a pessoa diz, mas eu oro a Deus. Ok. Eu faço as minhas orações, eu temo muito a Deus. Ok. Mas a Bíblia declara que se eu não tiver entregue a minha vida a Cristo, não tem Deus. Não tem Deus. O que eu faço para Deus, ele não recebe. É assim que funciona. Porque se Jesus diz que ele é o caminho, e ele não mentiu, e ele é verdadeiro, ele é a própria verdade, então se eu digo, não, eu sou apenas temente a Deus e mais ninguém. Uma vez eu estava conversando com um colega no trabalho, e aproveitei a oportunidade para evangelizá-lo, e ele falou isso para mim. Não, eu sou muito temente a Deus. E aí eu aproveitei e falei, vem cá, poxa, que legal, que bom. Falei, mas e Jesus? Aí ele fez questão. Não, eu temo apenas a Deus. Eu falei, então eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você não teme nem a Deus. Porque o meio que nós temos, segundo a Bíblia, para temer a Deus, se chama Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, não é segundo a minha religião. Não é segundo a minha igreja. Segundo o que a Bíblia declara, o único meio que nós temos para termos acesso direto a Deus se chama Jesus Cristo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Quem abriu esse novo e vivo caminho? Jesus Cristo. E aí nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, sem o perigo de morrer. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos cobriu, nos limpou, nos capacitou, nos condicionou a ir direto ao Pai. Por intermédio de quem? Dele, Jesus. E isso tem que estar claro no coração de cada um de nós aqui, irmãos. Nisso não pode haver dúvida. Talvez você possa não saber explicar, mas você precisa crer e entender que se não tiver Jesus, não adianta a pessoa dizer. É claro que elas vão dizer, porque não tem entendimento. E se você tiver oportunidade, explique para ela. Que a fé delas não é uma fé salvífica, ou seja, não é uma fé que salva. Assim como aconteceu com os judeus aqui, Paulo falando. Eu oro pelos judeus. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles buscam a sua própria justiça e não buscam a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é manifestada através de seu Filho Jesus. Da morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão tão quietinhos? Só o Andrezinho que estava glorificando ali. Poxa, Samuca também está glorificando lá fora, né? Glória a Deus. Pelo menos os dois, né? Glória a Deus. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Tá claro? Então vamos continuar. Por isso, irmãos, que o título desse primeiro ponto, o subtítulo desse primeiro ponto é impossível. Não adianta. Não adianta a pessoa ignorar a Cristo e dizer que teme a Deus. Ela pode fazer isso? Pode. E não duvide. Ela deve chorar no seu momento devocional com Deus. Ela jejua, ela ora. Deve fazer um monte de coisas, deve sentir arrepio, sentir a presença de Deus. Enfim, um monte de coisa acontece. E se você conversar, se você tiver uma certa comunhão com a pessoa, ela vai testemunhar para você de algumas coisas que aconteceram. Mas, se ela não tiver a justiça de Deus, infelizmente, está perdendo tempo. Essa é a verdade bíblica. E nós estamos aqui para alertar a essas pessoas. Não, se ela chegar para você, assim como um colega de trabalho falou para mim isso, e ali eu não vi uma outra alternativa senão corrigi-lo, em amor. Mas eu precisei dizer para ele. Embora ele não tenha
dado ouvidos ao que eu disse, eu falei, a minha parte eu fiz. E por aí tem um monte de gente assim. Um monte de gente boazinha, gente fina, gente boa, que todo mundo ama, que todo mundo gosta, inclusive você e eu. Gente que a gente tem o prazer de estar perto, de conversar. Mas deu aquela brecha, fala de Cristo. Falou das práticas religiosas que ela faz. Mostra para ela que Cristo precisa ser o centro de tudo isso. Se não for, é perdição. E ponto final. Agora, amados irmãos, dentro dessa questão da impossibilidade do homem de se salvar, primeiro ponto, impossível. O segundo ponto, exemplos bíblicos. Eu separei apenas 2. Dentro da primeira questão do impossível, né, um assunto puxando o outro, nós temos aqui na Bíblia exemplos disso que eu acabei de falar, que a gente vê no cotidiano. 2 exemplos. Você já deve saber quais são. Primeiro exemplo, eu já falei aqui também na igreja, claro, algumas vezes. Primeiro exemplo, Cornélio. Atos capítulo 10, versículos de 2 a 4. Atos 10, versículos de 2 a 4. 2 exemplos desse que Paulo falou, de que tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Atos capítulo 10, versículos de 2 a 4, diz assim: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pulando para o versículo 22, diz assim: e eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pula agora para o versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Versículo 31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Vejam a característica prática do que Paulo disse em Romanos 10, de 1 a 4. Cornélio é um exemplo de uma pessoa que, se você faz uma leitura rápida, você acha que esse camarada aqui é de Cristo. Só que ele não era de Cristo. Vejam as credenciais religiosas dele: piedoso, temente a Deus, versículo 2, alguém que era generoso com o povo, e era um homem de oração. Oração, e de contínuo orava a Deus. E em decorrência da sua vida de oração, da sua busca a Deus, ele tem experiências espirituais, inclusive. Olha o que o texto está dizendo. E viu, final do versículo 3, e viu numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E olha o que o anjo diz para ele, no finalzinho do versículo 4. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, aqui a gente está falando de um homem religioso, um homem temente a Deus, zeloso pelas obras de Deus,
O texto fala aqui que ele é zeloso. E outra coisa, as pessoas ao redor dele davam testemunho de quem ele era. Além dele ser tudo isso, do texto falar tudo isso, as pessoas que estavam ao redor dele davam testemunho de quem ele era. E outra coisa, além de ser piedoso, temente a Deus, generoso com o povo, ser um homem de oração, de ter tido experiências espirituais, sobrenaturais, ele também era um homem que jejuava. No versículo 30, no finalzinho do versículo 30, disse: eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eu me lembro que, numa das vezes que foi até no encontro no lar, a gente lendo o livro de Atos, eu falei que esse camarada era cristão. Não tinha prestado atenção no texto, eu falei, poxa, tá vendo, irmãos, aqui e tal. E aí, quando chegou no encontro seguinte, lendo o próximo capítulo, eu tomei um susto. Falei, ih, rapaz, vou ter que me retratar com os irmãos. Aí chegou lá no encontro e falei, irmãos, eu quero me retratar com vocês. Porque eu não li todo o contexto. Cometi uma falha e não li todo o contexto. Isso já tem alguns anos, tá, irmãos? E aí, eu falei, eu disse que Cornélio era um típico homem de Deus. Ok, era. Mas não era convertido a Cristo. E a prova a gente vai ver agora. Atos, capítulo 11, versículo 11 a 14. A resposta está no 14, mas eu quero ler do 11 em diante. Atos 11, 11 a 14. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava. Isso aqui é Pedro relatando, tá, aos seus superiores. Porque ele havia entrado na casa de um gentil. Um judeu não poderia fazer isso, tá? Mas Pedro foi em obediência ao direcionamento que o Espírito Santo havia dado a ele. Vamos lá continuar. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha a resposta aqui, ó. O qual te dirá palavras com que te salves. Ué, esse cara que fazia, esse homem que fazia tudo isso não era salvo? Não, irmãos. Não. Não era salvo. Apesar de toda a credencial ilibada que ele possuía, religiosa, ele não tinha Jesus. Jesus não era o centro da vida desse homem ainda. Ainda. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Aqui está um exemplo de muitas pessoas que a gente vê hoje em dia por aí, e não é só em igrejas diferentes do modelo da nossa, mas gente que está dentro da igreja evangélica também, que está vivendo essa mesma condição aqui. E é extremamente perigoso. Porque a pessoa acha que está e não está. Por isso, da urgência de nós proclamarmos o evangelho da salvação. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender por que é impossível ao homem se salvar? Veja Cornélio. Orações e esmolas subiam diante de Deus, ok. Mas ele não era salvo. E ele precisou ser instruído por o anjo. Vai lá e chama Pedro. Para quê? Para que Pedro viesse até a casa dele e pregasse o evangelho. E ao ouvir o evangelho, eles se arrependessem, crescem e aí sim fossem salvos.
No contexto aqui, quando Pedro está pregando, a casa de Cornélio é batizada com o Espírito Santo. Isso era uma demonstração, era um cuidado de Deus para mostrar que o poder dele não era restrito apenas aos judeus, mas estava aberto a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ali aconteceu algo diferente. Na verdade, a pessoa se converte primeiro e depois é batizada com o Espírito Santo, né? Aqui não, aqui Pedro está pregando. É claro que aconteceu ali, foi algo instantâneo, uma obra de Deus. Enquanto eles ouviram, eles creram, com toda certeza, porque o Espírito Santo não habita em local impuro. Enquanto Pedro pregava o evangelho, embora eles não tenham, isso é o meu entendimento, tá, irmãos? Embora eles não tenham, olha, eu preciso desse Jesus aí. Não está dizendo isso aqui. Mas eu creio que enquanto Pedro pregava, todos ali da casa de Cornélio, unânimes, creram. E porque creram, foram cheios de dunamis, cheios do poder de Deus. Por isso que o Espírito Santo desceu ali como um vento impetuoso ali e encheu toda aquela casa. Amém? Outro caso. Está em Atos também. 2 casos em Atos, né? Que eu separei aqui. De pessoas religiosas que não tinham uma salvação ainda. Atos capítulo 16, versículos de 12 a 15. O outro caso é de uma mulher abastada, ou seja, uma mulher de posse, uma mulher rica, chamada Lídia. Eu nem sei se existe essa palavra, mas ela era uma prosélita, ou seja, era uma estrangeira convertida ao judaísmo. Diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, olha o que diz o texto, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Era costume dos judeus, das mulheres judias, é claro, num local onde não havia uma sinagoga, deles se reunirem fora da cidade, normalmente na beira de um rio, era uma tradição. E o que estava acontecendo ali era isso. As mulheres estavam indo para lá para orar. Aqui, ó, na beira do rio, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Por quê? Porque não havia um número mínimo necessário para se estabelecer uma sinagoga. Número de homens necessário. Eu não lembro se eram 10 o mínimo, mas vamos lá, eu acredito que eram 10, eu não me prendi nesse detalhe. Mas havia um número mínimo para que se estabelecesse uma sinagoga, e não havia ali. E por isso, as pessoas, né, inclusive os poucos homens que existiam, menos a quantidade menor do que o necessário para estabelecer uma sinagoga, eles se reuniam ali na beira do rio. E Lídia estava ali. E você vê que eles estavam ali temendo a quem? A Deus. Mas ainda não conheciam, ainda não tinham se rendido a Jesus. Você vê que até então Lídia não era batizada. E por que ela não era batizada?
Porque ela não havia se rendido a Cristo ainda. Embora tivesse o costume de estar todo sábado ali na beira do rio, temendo a Deus. Lembra que o texto diz que ela era temente a Deus e que servia a Deus. Mas aí, ao ouvir o que Paulo estava pregando, e obviamente Paulo estava pregando o evangelho, porque, segundo o que diz a própria palavra, o evangelho é o quê? Poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Algo que é muito interessante e por isso, irmãos, do nosso propósito. Olha o que o texto fala no finalzinho do versículo 14. Nos ouvia, vou ler o versículo 14 todo. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E o Senhor lhe abriu o coração. Olha a palavra-chave aqui, ó. O Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por que ela foi batizada depois disso? Porque o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus tocou nela e ela ficou atenta ao que estava sendo dito. Provavelmente, as outras mulheres estavam ali ouvindo, mas não estavam atentas. É muito provável que isso estivesse acontecendo. Mas no caso dela, o Senhor tocou nela para que ela estivesse atenta, ouvindo o que Paulo falava. Ela já não estava mais ali numa mera condição de religiosidade. Não, ela estava ali, opa, peraí, deixa eu prestar atenção no que está sendo dito. Porque normalmente, numa prática religiosa, as pessoas vêm e vão, elas sentam, cumprem um protocolo e vão embora. No caso dela aqui, talvez, poderia ser mais um desses dias, né? De chegar ali na beira do rio, fazer as orações, ouvir alguém falando alguma coisa e ir embora. Mas nesse dia aqui, não. Nesse dia aqui, ela tinha um encontro marcado com Cristo. Na verdade, ela tinha um encontro marcado com Deus, através de Cristo. E aí, Paulo está pregando ali, o Espírito Santo toca nela, ela ouve e se converte. E a prova da sua conversão é que, no versículo 15, fala que depois que foi batizada. Então, amados, esse é o segundo caso de uma pessoa religiosa, ou seja, de alguém que estava vestido com folha de figueira e achava que estava tudo bem com ela. Esse foi um caso, mais um caso, de que suas vestes foram trocadas por vestes de salvação. Amém? E para finalizar, terceiro ponto. Eu coloquei aqui no terceiro ponto, mais evidências. Bem, tem um texto que a gente leu no início, de que é impossível ao homem, né? A questão da salvação, da autossalvação, o homem não pode salvar, é impossível. Ser humano, nós precisamos de Cristo para a salvação. Se não houver Cristo, nada feito. Não adianta nenhuma prática religiosa, não adianta a gente se matar de jejuar, de orar, se Cristo não for o centro. Vai ser apenas uma prática religiosa e somente isso. Agora, quando Cristo está no centro, Deus recebe. Quando Cristo é o centro, quando Cristo se tornou o centro, quando Cristo se tornou a ponte para nós, né, mediante a nossa fé nele, no sacrifício dele, aí sim nós somos aceitos por Deus e somos feitos filhos de Deus. Vamos lá, mais evidências. Esse é o último ponto. O próprio texto inicial. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Eu sempre falo sobre isso, mas Jesus não disse, olha, escolham um. Eu sou um deles. Ele disse isso? Sim ou não? Não. Ele definiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não está dizendo vai ao Pai. Ele disse vem.
Ele e o Pai não são um? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo isso. Logo, irmãos, não há um outro meio para a salvação do ser humano que não seja por intermédio dele, da fé em Jesus Cristo. Não adianta. A criança, filho de crente, crentinho é. Não é. Outras religiões são. Por exemplo, no islamismo, os filhos deles já nascem com aquela religião. O cristão não. O cristão, para nascer de novo, esse novo nascimento tem que ser gerado por Deus. Não é carne ou sangue que gera, não. Tá? Não é. Tem que ser nascido de quê? Da água e do Espírito. Para ser alguém que pertence a Cristo, tem que ser nascido, tem que ser gerado por Ele e nascido nele. Por melhor que seja. Mas cresceu dentro da igreja. Ok, beleza. Se o evangelho não entrou no coração, não é dele. Está nessa condição desses dois casos aqui, ó, de religiosos. Por isso que eu resisti em impor o batismo à minha filha. Por esse entendimento aqui. Não adianta. Para me agradar, para vocês verem, a filha do pastor se batizou. Foi por isso. Eu resisti a impor isso para ela. Eu falei, não posso fazer isso. Para me agradar, para os irmãos verem, a filha do pastor se batizou, é batizado. Não. Do que adianta tudo isso se no final de tudo ela não for de Cristo? Mais importante é nós orarmos. É claro que a gente traz para cá, para ser ministrada, para ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas o principal nós devemos fazer, irmãos, orar. Para que seja gerado nos nossos a salvação. Porque não adianta, mas fulano é bom, mas fulano mantém os ensinamentos. Irmão, se não tiver em Cristo e ele morre nessa condição, é inferno. Não adianta colocar, mas fulano, olha, ele não está na igreja, não está servindo a Jesus, mas ele é bom. Ok, eu não duvido disso. Mas o nosso papel é orar. E eu, durante bastante tempo, eu vim orando por isso. Para que o Senhor tocasse no coração dela. E resistindo, né? Aquela questão de vai se batizar, e resistindo. Eu disse, eu não posso fazer isso. E graças a Deus eu não fiz. O desejo partiu exclusivamente dela. Outro versículo. Eu falei, né, de João 14, 16, 6. Outro versículo. Falar na ordem aqui, para a gente finalizar. João 12. 12 não, peraí. Outro versículo, João 3,17. Diz assim, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, mais evidências de que nós precisamos de quem? Cristo. Mas eu sou temente a Deus. Biblicamente não é. Se não tiver Cristo, não é. Não é. Agora sim, João 12, 44. Estou fazendo na ordem para não abrir lá e depois voltar. Diz assim, João 12, 44. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Está vendo só? O que Jesus disse? Ele é a imagem do Deus invisível, irmãos. Então, crer em Jesus, servir a Jesus, implica em servirmos a Deus. Segundo o que diz as Escrituras.
Agora a pessoa chegar, não, eu sou temente somente a Deus. Ok, ela é temente a Deus? Sim, eu não vou deixar de crer. Mas é uma fé, um temor sem conhecimento, sem zelo. Porque o método, o meio pelo qual Deus estabeleceu e é irrevogável, se chama Jesus Cristo e ponto final. Não há para onde correr. Embora o mundo fale que não, embora o mundo inteiro diga que não, mas o que a Bíblia diz é isso. E eu fico com a Bíblia. Próximo versículo, falta apenas. Próximo versículo, faltam só 2. Desculpa, eu pulei esse. João 6, 28 e 29. João 6, 28 e 29. Diz assim: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo, o seu Filho. Quer fazer a obra de Deus? Creia naquele a quem Deus enviou. E quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. E por fim, finalizando, finalmente, Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz o seguinte, Efésios 2, 17 e 18. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Por ele quem? Por Jesus Cristo. Tanto quem estava longe, quanto quem estava perto. Paulo está dizendo isso. Né? Nós temos acesso a quem? Ao Pai. Por um só Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Por ele quem? Através de Jesus. Somente por ele, irmãos, nós podemos ter acesso ao Pai. Então, essas aqui são as evidências, algumas delas na Bíblia, existem várias outras, de que não há nenhum outro meio pelo qual importa que o homem possa ser salvo, que não seja Jesus Cristo. E isso precisa ficar claro em cada um de nós. Não pode haver dúvida. Puxa, mas fulano fala em línguas. Ok, amém. Fulano orou e fez cair fogo do céu. Cristo é o centro da vida dele? Ou dela? Não. Então ela precisa nascer de novo. Ué, mas com todas essas evidências? É. Vejam os casos aqui, bíblicos. Então, queridos, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Como nós, você que talvez esteja acompanhando pela internet, ou até mesmo algum de vocês que possam ainda ter alguma dúvida, como tornar aquilo que é impossível para nós possível, mediante a fé em Jesus Cristo. É só crer. Você não tem que pagar nada. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Ah, que tipo de sacrifício eu preciso fazer? Eu preciso pedir para o marceneiro fazer uma cruz de madeira e ir andando pela rua? Não, você não precisa fazer isso. Eu preciso subir uma escadaria de uma igreja de joelho? Não, você não precisa fazer isso. Você precisa crer. E se voltar de todo o coração, alma, força, entendimento para Deus. É isso que você precisa. É isso que nós precisamos, irmãos. Se eu quero de verdade, segundo a palavra, segundo a Bíblia, servir a Deus, eu só tenho um meio e um caminho. Não há nenhum outro, irmãos. Não há. E esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Amém? Não há outro. Como o texto que a gente leu aqui no início. Eu finalizo com ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se coloque de pé. Vamos orar. Mais uma vez, eu imaginei que daria para fazer as perguntas, mas não vai dar, mas a gente vai tirar um dia para que vocês façam perguntas e eu também vou fazer, para ver se vocês de fato estão ligados, amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tornar possível a salvação para qualquer ser humano, Pai, que se arrependa dos seus pecados e se volte, Senhor, em compromisso, Senhor, para ti. Obrigado. Obrigado que aquilo que é impossível para nós sempre foi possível para ti. E o Senhor demonstrou isso com amor, com longanimidade, com misericórdia, com graça. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo para conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Eu entrego a ti as nossas vidas, ó Pai. Eu clamo a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o teu Espírito Santo venha elucidar em nossos corações. Que o teu Espírito Santo venha gerar urgência nos nossos corações, ó Pai. A fim de que possamos ir até os perdidos. Nós já temos orado, nós temos clamado, mas que o Senhor nos conduza até eles. Que tenhamos a tua palavra nos nossos lábios continuamente, Pai. E que sejamos, ó Senhor, como flechas polidas, indo direto ao ponto daquele que precisa ouvir a tua palavra. E que ele ou ela se converta a ti, Senhor, para a glória do teu nome. Gera, Senhor, essas pessoas, ó Pai, em nós. Que cada um de nós sejamos canal, instrumento do Senhor. Que cada um de nós diga: Pai, eis-me aqui para gerar para ti, Senhor. No teu nome santo, Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém.